Olá, turma! Tudo bom com vocês? Como estão? Todo mundo bem? Muito bem. Bom, galerinha, hoje segunda-feira. E aí nós damos início, né, mais uma nova semana de aula, onde nós já sabemos que é importante, a leitura ela é fundamental, é importante prestar atenção à aula, é importante ler o assunto, importante também responder. Porque na sexta-feira vocês têm avaliação virtual, não é mesmo? E já perceberam, porque já fizeram a primeira, nós faremos agora a segunda. A avaliação é baseada no assunto que a prova vai falar da semana, correto? Pois bem, a prova vai pedir que vocês abram o módulo de vocês na matéria de história, que é a aula de hoje, na página 8, que fala sobre como são construídas as memórias de um povo. Porque nós já falamos, né, sobre marcos de memória, né, no Brasil. Nós falamos sobre o que são marcos de memória. Já falamos sobre as memórias do povo. E agora sobre como são construídas essas memórias. Não é verdade? A prova vai fazer a leitura do módulo de vocês, certo? E baseado nele, a prova vai falar sobre a atividade. Tá bom? Bom, como são construídas as memórias, né, de um povo? Nem todos os acontecimentos ou sujeitos históricos se tornam marcos de memória de um povo ou de uma sociedade. Sendo assim, por que algumas pessoas e datas são lembradas em praças, ruas e bairros e outras não? Porque somente alguns indivíduos têm nomes, né, têm monumentos e estátuas para serem relembrados. De acordo com um grupo de pessoas, certos acontecimentos, né, ou personalidades históricas, eles podem ser considerados importantes para a identidade do município, do estado ou do país. Isto a escolha por um marco de memória, ele pode variar conforme o grupo da sociedade. Geralmente, a escolha por determinado acontecimento ou data histórica, ela é realizada atendendo a interesses e objetivos de pessoas influentes na sociedade. Mas vocês sabem o que é influentes? Bom, como no próprio módulo de vocês, influentes são pessoas que têm o poder de influenciar sobre as decisões, não é isso? E para compreender como este acontecimento, como isto acontece, né, a criação de marcos de memória, é preciso só fazer uma investigação histórica e identificar o motivo dessa escolha. Isso mesmo. Também é preciso saber quais são as ações realizadas, né, para que o acontecimento ou personalidade histórica se mantenha na memória das pessoas com o passar do tempo. Não é isso? Nós temos monumentos, como a Pro falou na aula passada, nós temos vários, certo? E é importante que nós possamos refletir sobre a contribuição dos marcos de memória, né? E nós precisamos entender como representações, né, do passado, em que certos acontecimentos e sujeitos históricos, eles estão relacionados. Nós temos o Duque de Caxias, nós temos, né, o monumento a Maria Quitéria, nós temos ali o monumento a Castro Alves, nós temos o relógio de São Pedro. Tudo isso tem uma representatividade para nosso grupo, para nossa sociedade, certo? Vamos pensar, né, nos marcos de memória existentes na nossa cidade, identificando as datas comemorativas. Nós temos o 2 de julho, não é isso? Que é o que, o 2 de julho? A independência da Bahia. É um marco histórico para o povo? Sim. Importante? Sim. Os nomes de ruas, de bairros existentes e que monumentos eles foram edificados, ou seja, construídos para homenageá-los, certo? E baseado nessa aula,
próprio módulo de vocês, tem aqui, ó, esse finalzinho aqui. As crianças, eles estão fazendo algumas perguntas, algumas interrogações sobre os marcos de memória. O primeiro, ele pergunta: por que dia 21 de abril é feriado no Brasil? Vocês vão fazer essa pergunta e essa pesquisa e vão responder. Por que 7 de setembro é nome de ruas, avenidas e praças nas cidades brasileiras? Tem motivo? Lembra dos marcos de memória? Então pronto. Por que o Dia da Consciência Negra é comemorado no dia 20 de novembro? Todo mundo sabe, não é? Pois bem, então esta é a nossa atividade, onde vocês irão responder no caderno de vocês. Tá certo, turma? Então, até a próxima aula. Beijo no coração de vocês e ó, tchau e fiquem com Deus.